pedindo licença para entrar no seu lar, no seu local de trabalho, no seu ambiente, né? Estamos mais uma vez com o nosso programa Voz Ativa, o programa que tem o compromisso de utilizar aqui a mídia, né, a comunicação, e fazer uma radiografia, né? Sempre falando que tem fato e versão dos fatos, tá? Nem sempre a versão dos fatos conjumina com os fatos, tá? Então estamos aqui para fazer os nossos comentários, né, no nosso dia a dia. Hoje eu já quero dia 4, né, de maio de 2016, né, já embalando o mês 5 para chegar no mês 6, que é o meio do ano, né, já para ir para o semestre. Infelizmente, um ano perdido, né, até agora, já 2 anos e meio, certo, uma recessão terrível, e de uns 8 meses para cá o país parou por causa dessa problemas políticos, né? Principalmente a senhora Dilma, que esqueceu o povo brasileiro, esqueceu o país para defender, certo, o direito de ficar no poder, tá? Não tem interesse para a nação, tem interesse pessoal e para o partido. Dá no que dá, né? Uma situação difícil que nós estamos vivendo. Vamos lá. Suspeito morre de infarto ao ser preso. Então a Polícia Civil de Uberaba, né, fazendo aí uma operação Terror da Madrugada 2, né, a Polícia Civil cumpriu 9 mandatos judiciais de prisão e busca de apreensão na manhã de ontem. Tá? Esta operação está sendo feita mais para prender, né, uma quadrilha que especializou em assalto a posto de gasolina, assalto à residência, né? Então, e dizem que essa quadrilha é extremamente violenta, né? São pessoas que utilizam de cocaína em grande escala antes de cometer os delitos, tá? E depois ficam extremamente violentos. Põe revólver na boca, dá coronhada, agride, tá? Então, agora a polícia fez as investigações, né? Principalmente uma coisa que é inimigo mortal de bandido, que é a câmera, viu, gente? As câmeras de vídeo de loja, de banco, né? Olho vivo, tá? Isso tudo ajuda demais. Você vê que depois do olho vivo diminuiu muito a violência ali no centro da cidade, tá? Aqueles ladrãozinhos que ficavam lá e tal, desapareceu tudo. Então, o olho vivo, como eu sempre falei, que é um investimento em segurança de primeira linha, tá? Há muito tempo que eu falo isso. Eu acho que todas as ruas de comércio devia cotizar os comerciantes, tá? Não depender de Estado, não. O Estado é só esquema de roubar e tomar dinheiro, tá? Cotiza, tá? Coloca uma câmera em cada poste, uma câmera cruzada, tá? E a cada quarteirão coloca um computador, né? Um HD, né? Próprio para poder armazenar essas imagens, tá? Isto, a nível de segurança, ajuda demais, viu? Aqui, ó, dentro dos detidos, 5 se encontravam na penitenciária local. Ó, para você ver, o nego está sendo preso pela segunda vez. O cara está preso e vai ser preso de novo. Tá aqui a fotografia bem grande, né? O pessoal com a camisa da SUAP, né? A estrutura penitenciária do estado de Minas Gerais. E os outros que foram presos, tá? Tivendo que esse pessoal aqui lá da cadeia está com celular, né? E comandando o crime. Então o indivíduo vai para a cadeia montar um escritório, o escritório do crime, tá? Então, se não mudar essa maneira, né, de fazer esse pessoal cumprir a pena, né, não tem jeito não. E dentro desse critério teve uma coisa interessante, né? Um dos envolvidos, que tem apelido conhecido como Maionese, então o Maionese estava lá com o pai, a mãe, com a família. A polícia cercou, disse que um indivíduo de alta periculosidade, né, um indivíduo podia reagir, né, com arma pesada, porque esse pessoal ultimamente vai enriquecendo e comprando armamento pesado.
E simplesmente, a hora que a policial chegou, né, e abriu a porta, arrebentou a porta e entrou. No que ela entrou, ele pegou e falou que não poderia e tal. Não, estou com mandado de prisão, meu filho. Tá aqui. Ele só deu uma amarelada, sentou, certo? Perdeu o sentido. Aí passou mal, chamaram o SAMU, foi para a UPA ali do Mirante, tá? E veio a óbito. Então o indivíduo deu uma simples cardíaca com o susto de ser preso. Né? Por isso que eu falo, a pessoa para entrar na vida do crime, tá, tem que ter preparado para tudo. Quer dizer que esse aqui não estava preparado, certo? Para o efeito colateral, certo? Da atividade. Tá? Porque o efeito colateral da atividade é essa história, né? Começa com C, né? Cemitério, cadeia, né? Então, a pessoa tem que pensar antes, viu? Nas consequências. Então, querer viver de boa, certo? Nas costas da sociedade tem custo. E o custo é exatamente esse aqui, ó. O indivíduo veio a óbito com o susto a hora que a polícia apareceu lá. Aquele monte de gente de preto lá, né? Então o indivíduo assustou. Tá? Então, só tem que pensar bem antes de entrar na vida do crime. Tá? Pode ser bacana, ser legal, né? Tem porta de entrada, agora porta de saída é meio complicado. Mas é isso, eu acho que a polícia tem que fazer. Tem que trabalhar mais, eu acho. Né? A polícia civil, a polícia militar, o Departamento de Segurança Pública do Estado, tem que começar a trabalhar muito o serviço de inteligência da polícia militar e da polícia civil. Tá? Rede de informante, tá? Fazer uns gráficos, tá? Armazenar bem dentro de fazer um programa, armazenar as informações, certo? Dentro daquelas informações, fazer um trabalho preventivo contra o crime. Tá? Porque aqui está acontecendo o seguinte, depois que o indivíduo já matou um punhado, que eles vão querer tomar providência. Aí não adianta, né? Punhado de pai de família aí ficou órfão, né? As crianças, né? As pessoas abandonadas, porque os bandidos vão lá por motivo torpe, por motivo banal, certo? Dar um tiro no outro, simplesmente por dar um tiro. Tá? O Brasil está ficando com uma situação bárbara, viu, gente? O povo está ficando bárbaro. Então tem que pôr lei bárbara, só isso. Povo bárbaro, atitude bárbara, lei bárbara. Não tem jeito de ser diferente disso. Tem que falar a língua que o indivíduo entende. Caso contrário, esquece, o mal está tomando conta. Vamos ver agora com a saída dessa esquerda, né? Essa esquerda já vem há muito tempo, desde 85, começou a entrar as esquerdas aí e trouxe essa coisa de coitadinho e tal, e o mal tomou conta. Tá, demissões da Prefeitura Municipal atingem só 92 comissionados. Isso aqui é outro problema. O mesmo problema que está aqui, está o problema do Temer lá, está o problema aqui do prefeito Paulo Pial. O pessoal está aqui conversando com Pimentel, aquele que está no fio da navalha também, né? Decisão extra do porta-voz trouxe exoneração de 92 funcionários em cargos comissionados e dispensa de 244 contratados, totalizando 336 desligamentos por causa da contenção de despesa da Prefeitura. Dados da Secretaria de Administração apontavam até dezembro do ano passado 783 comissionados. Com o corte realizado, 691 ainda permanecem em cargos de confiança, cuja maioria é por indicação política no quadro da Prefeitura. O prefeito Paulo Pial anunciou 15 medidas para atingir meta de economia de 35 milhões até o final do ano e fechar as contas do encerramento de mandato, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Tá? É a lei que está pegando a Dilma, pegando... Se executar mesmo, está tudo enrolado. Esses prefeitos, governador e tal... Né? Está totalmente fora da lei. Né? A maioria dos estados está pagando mais de 65%, que o máximo é 60%, de folha de pagamento. Tá? Isso é ilegal. Tá? Não pode pagar mais que 60% do orçamento, né, da arrecadação com folha de pagamento, com funcionários, né? Gastar com funcionalismo. E está gastando mais de 60% a maioria dos estados e municípios.
Isso é empreguismo, né? Então, um dos problemas seríssimos do Brasil hoje. Agora, estava na cara, né? Inclusive, está falando aqui que está mandando embora os contratados para diminuir a folha de pagamento, né? Quer dizer que até os próprios políticos, os próprios mandatários da nação, sabem que a CLT sobrecarrega a folha de pagamento de qualquer empresa, de qualquer pessoa. Tá? Por isso que eles estão agora sentindo, certo, o peso da CLT. Tá? Que está passando a hora de fazer uma reforma trabalhista no Brasil. Passou da hora, viu, gente? Então está aqui o problema, muito sério, certo? E agora tem que fazer um acerto aqui, que não vai ficar barato não, viu, gente? A CLT é de matar, é de amargar. Então, coisa lá da época do Mussolini e tal, o Getúlio Vargas colocou e ninguém questionou, porque tem muito urubu, né, na carniça, né? Porque na CLT o que tem de gente roubando na CLT é uma grandeza, gente. Para mim é roubo o que eles fazem. É um negócio irreal, né? Então vamos lá. O governador muda sua agenda por causa do protesto de 10 pessoas. Mas isso aí porque o governador está tão já, certo, preocupado, assustado, 10 pessoas gritando lá e tal, o governador pegou e não quis passar perto. Tá? Quem deve, teme, né? Quem não deve, não teme, né? Então, são um negócio complicado. Sabe o que eu fico encabulado aqui? Renais atingidos no Hospital das Clínicas recebe identificação. Eu estou achando interessante aqui é o seguinte, parece que o senhor Paulo Pial vai passar toda a gestão dele e não conseguir colocar o hospital regional funcionando. Não dou conta não, viu, Paulo Pial? Tá? Depois de quase 4 anos, você não conseguir efetivar o hospital regional de Uberaba, quando estava lá pedindo verba para acabar o hospital, certo? E agora tomar a construção da planta de amônia, certo? Não, tem muito mais coisa aqui em Uberaba que você tem que brigar, viu, Piau? O anel viário, né, que é mais viável, a prainha lá, a represa da prainha, viu? Muita coisa, você tem que de planta de amônia, tá? Eu não acho que não vai sair não, eu acho que um dia, certo, precisa dessa planta de amônia. Agora, como que vai querer começar uma planta de amônia aqui, que se a planta de amônia de Três Lagoas, no Mato Grosso, o gás da Bolívia já passa lá de lado, tá com 82% da obra concluída, viu? Falta só 18% para acabar de concluir e começar a planta industrial a funcionar, né? Está parada, viu? Já desativou tudo, deu um prejuízo tremendo lá na cidade, porque as empresas que estavam fazendo a construção lá, né, da planta de amônia da Petrobras lá em Três Lagoas, tá? Quando a Petrobras, certo, tirou o investimento, as empresas não receberam, também não pagaram lá os fornecedores. Ficou dona de pensão, restaurante, hotel, construção civil, certo? O pessoal lá de muito prestador de serviço lá em Três Lagoas, ficou com prejuízo mais de 20 milhões. Isso para a cidade é ruim, viu? Ainda bem, o negócio aqui em Uberaba pegou, certo, no começo, estava fazendo terraplanar, estava preparando para fazer a planta industrial. Tá? Porque tivesse pegado no meio, certo, para frente, também o prejuízo aqui para a cidade ia ser grande, viu? Não ia ser fácil, não. Então, são fatores que tem que usar um pouquinho de bom senso. Olha aqui para vocês verem. Ó. Hoje termina, né, aqui em Uberaba, deve ser no Brasil todo, né, o prazo para tirar título de eleitor, transferir o domicílio eleitoral, solicitar a transferência para uma sessão de fácil acesso, regularizar a situação perante a Justiça Eleitoral. Né. Então, quem quiser votar nas eleições de outubro desse ano, né, para prefeito, vereador e tal, precisa de estar regularizado. Tá? E hoje vence, viu, gente? Então, quem quiser legalizar o a fila lá no fórum tá bem grande. Vence exatamente hoje. Vou ver mais alguma noticinha do jornal aqui de Uberaba, né? Então tá aqui, ó. Olha para vocês verem, gente, como é que está essa situação
a estrutura familiar. Dona de casa acabou presa pela polícia militar ao atear fogo, tá, no próprio filho durante agressões em Uberaba. De acordo com as informações do sargento Zenilson Marcelo, os militares receberam denúncia anônima de um adolescente de 14 anos que estava sendo agredido pela mãe em uma casa em Boa Vista. Eles foram até a residência na Uberaba. Segundo a polícia, quando eles chegaram, a casa com a conselheira tutelar estava na residência, disse que a mãe já possuía estoque de bater no menino. Durante as agressões, pegou um litro contendo álcool líquido e jogou no corpo da vítima com a intenção de atear fogo em seguida. Essa mãe, acusada de lesão corporal, foi detida e levada para a delegacia, apresentada. Tá? Gente, isso aqui é para mostrar a degradação familiar. Tá? Isto é muito triste porque num processo de qualquer sociedade, em qualquer época que a humanidade existiu, certo? A família é a base de tudo. Tanto eu já falei aqui muitas vezes que toda na história da humanidade, toda a época onde a família, certo, entrou em descompensação, certo, o grande império da época desapareceu. Nós temos um exemplo aqui do Egito, quando começou a virar bagunça a estrutura familiar lá, né? A antiga Grécia, Roma principalmente, né? Então todos esses grandes impérios foram destruídos pela desestruturação familiar. E agora, certo, nós estamos numa crise de desestruturação familiar novamente. Tá? Então passou da hora de fazer aí um processo de planejamento familiar, né? De principalmente fazer aí a conscientização desse pessoal. Põe filho no mundo, tá, sem a mínima condição, certo? Condição emocional, condição financeira, condição afetiva, não tem. Gente, tem pessoa que não aceita nem ele mesmo. Como é que vai pôr filho no mundo? Tá? Uma pessoa deprimida. Estava vendo esses dias o número de depressão pós-parto que tem hoje no Brasil, né? Que é muito grande. Tá? A cada 6 partos aí, a mulher tem depressão pós-parto, que é um negócio complicado para a família, para o próprio indivíduo que está nascendo. É complicado. Tá? Então, se a pessoa não se aceita ela mesma, como é que vai trazer alguém, certo, para cuidar? Então, tem coisa que tem que ser questionado, viu? Tem que ser refletido. As religiões, a escola, né? O Estado, tudo tem que cada um fazer a sua parte. Tá? Para conscientizar a própria família, né? Então está na hora das pessoas dar uma repensada em certas atitudes, né? Então a mãe colocar fogo no próprio filho é um negócio complicado, né? São coisas que deixam a gente preocupado, principalmente porque fica preocupado com o futuro desse país, né? Então tem muito difícil até as notícias que a gente fica vendo aí sobre as atitudes. Por exemplo, estava vendo de novo lá, uma menina de 17 anos lá, certo, arrumou os bandidinhos para assaltar o pai. Lá em Guararapes, lá em janeiro, certo, uma moça de 21 anos, mais a irmã de 14, certo, sabendo que o pai tinha dinheiro no cofre, tá, arrumou os bandidos para assaltar o pai. Tá, descobriram pelo WhatsApp, certo, a polícia conseguiu provar que era elas que estavam no comando do assalto, né? Fizeram o assalto ao próprio pai. Tá? Então, é um negócio complicado. Todo dia, isso aí, gente, é quando a polícia ainda descobriu esse caso, né? E os que a polícia não descobre? Que é a maioria. Tá? Então, se deixar dinheiro em casa é complicado, né? O próprio familiar aí certo? É o artista. Eu sei bem o que é isso. O prefeito aproveitou a visita do governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, ontem em Uberaba, para defender projetos importantes para a cidade. Um dos ofícios entregue ao petista foi a referente à planta de amônia, que se trata de um dos maiores investimentos da história do Estado, pois a Petrobras investiu 1 bilhão na unidade. Nosso país depende de 75% do mercado externo de fertilizantes. Isso aqui é tudo verdade, viu, gente? Tá? Nós precisamos mesmo dessa planta de amônia, nós precisamos aí de ativar
as minas de potássio lá de Sergipe. Tá? Por quê? Porque eu quero explicar para vocês o seguinte, nós hoje somos grandes produtores de alimento. Tá? E o alimento, ele tem uma característica, tá, de depender diretamente de insumos. Tá? Então precisa da terra, do trabalho, mas precisa dos insumos. Né? E os insumos, né, o insumo assim, principal, né, para a produção principalmente de soja e de milho, né, que é hoje a base proteica do mundo, né? Então todo mundo hoje depende de soja e milho. Não que nós usamos soja e milho na alimentação direto, né, que é até pouco, mas nós usamos muito, tá, a proteína que a soja e o milho, né, os dois amarelos, certo, dá ao mundo. Tá? Então todos os animais hoje praticamente, o Brasil é um país grande, tal, não tudo, mas a tendência é fazer gado confinado e semi-confinado. Então, a carne vermelha, tá, geralmente tem a ração, que é soja e milho, a base. Tá? Carne de frango, carne bovina, leite, né, e derivados, tal, tudo depende da ração. E a ração depende da soja e milho, que é plantada no Brasil, que nós somos grandes produtores, né, de soja e milho. Então, consequentemente, tá, nós estamos aí na vanguarda, né, da produção de alimento do mundo. E para que nós possamos ter, tá, uma segurança maior nisso tudo que nós conseguimos fazer, precisaríamos de ter os produtos, o NPK, né, nitrogênio, fósforo e potássio, certo, nas nossas mãos, o que não temos. Certo? O potássio, tem que importar. Grande parte, certo, para a planta de amônia para produzir o N, o nitrogênio, tá? Os próprios de nitrogenados. Tá? Por isso que precisa de muito gás, tá? Para fazer os hidrocarbonetos, né? Fazer os nitrogênios. E nessa história toda, tá? Se nós fizermos aqui agora a planta de amônia, as três plantas que está para ser feita, né? Uma que está para acabar lá em Três Lagoas, a outra que está por fazer aqui em Uberaba e outra em Linhares do Espírito Santo, certo? Que ainda nem começou. Então essas três plantas de amônias, né, unidades, né, de nitrogenados, né, então essas unidades elas daria para nós assim, uma certa autossuficiência no N, né, no nitrogênio. Tá? Aqui em Uberaba e em Catalão nós temos a autossuficiência em fósforo, né, que é aí tirado lá na mina de Itapira, e agora tem a mina aqui também em Serra do Salitre, entre Salitre de Minas ali, perto de Patrocínio, né, também que tem uma mina de fósforo lá boa. Certo? Então nós já temos. Agora o potássio precisa, certo, de importar, e tem as minas também lá em Sergipe. Tá uma briga lá, duas cidades lá por causa dessa mina, mas precisaria, certo, de ativar mais essa mina de potássio, porque o potássio ele também é um componente. Então, se nós conseguirmos, certo, fechar, certo, o NPK, né, nitrogênio, fósforo e potássio, nós ficaríamos mais seguros. Tá? Então, importante é muito essa indústria de nitrogenados aqui em Uberaba, tá? Mas o problema nosso é que quebrou, né? Nós estamos quebrados, porque é um investimento monstruoso, porque trazer um gasoduto lá de Queluzito, né, perto de Betim, né, perto de Betim, trazer aqui para Uberaba 400, quase 500 quilômetros, né, 400 e tantos quilômetros, desse terreno acidentado, tal, é 2 bilhões. Tá? Trazer mais baratinho, ficar mais baratinho, uns 400 milhões, seria trazer o gasoduto de Ribeirão Preto, 180 quilômetros, 170 quilômetros. Tá? 170 quilômetros deve ser em rumo reto, aí você traz coisa que o terreno até ajuda, não é tão acidentado. Só que tem um probleminha nessa história. De Ribeirão Preto, esse ramal, né, não é um ramal direto, é um ramal de distribuição, ele não tem, às vezes, o gás suficiente. Tá? Então, para buscar o gás suficiente, aí já tem que gastar mais, tem que ir lá em São Carlos. Tá? Onde tem o ramal do gasoduto Brasil-Bolívia, tá? Que traz o gás da Bolívia. E, certo, também fica caro.
Tá? E a própria construção da coisa é a seguinte, deve ficar aí entre o gasoduto e tal, uns 4 bilhões. Tá? Tem dinheiro para isso. O país está descapitalizado, o país está sem dinheiro. Entrou numa fase difícil, porque esse regime de esquerda tirou o dinheiro de quem produz para dar para quem não produz. Então eu falo aqui todo dia. Tirou o sangue das pessoas sadias para colocar o sangue em morto. Certo? Aí ficou, certo? O morto continuou morto, certo? E o sadio morreu também, está morrendo também. Tá? E o Brasil está falindo, viu, gente? A loja estava vendo ontem, que tem até filial aqui, certo? Que tem uma loja de calçados, a Oriental Calçados, ali na Arthur Machado. Certo? As 3 lojas da Oriental, essa semana está em liquidação, está fechando as portas em Bauru. Provavelmente se fechou lá, deve fechar aqui também. Tá? Então, as empresas que mais cresceram no Brasil foi Aluga-se e Vende-se, né? E as grandes empresas estão fechando as portas rapidamente. Tá? Não está dando conta de pagar o custo do Brasil. Tá? Porque se o custo não fosse tão pesado, devia ir empurrando, fazendo financiamento, às vezes endividando um pouquinho, certo? A hora que a economia ativasse de novo, certo? Começava a ganhar dinheiro, pagava o passivo e depois continuava. Tá? A lucratividade. Certo? Só que a situação que eles colocaram no Brasil é o seguinte, certo? A economia parou, não tem como vender, tá? Não vendendo a indústria não tem como produzir, não produzir não tem como pagar os funcionários. E o custo trabalhista do Brasil é monstruoso. Tá? Manter o custo fixo hoje de uma indústria, de uma empresa, é altíssimo. Tá? Aí o indivíduo vai, mas preciso vender um patrimônio aqui agora para conseguir sanar um pouco as dívidas. O que acontece? Não acha quem compra. A prefeitura do Uberaba mesmo viu, né? Não conseguiu vender os terrenos, que 11 terrenos eles colocaram à venda aí, não conseguiram não. Aqui, ó. No outro ofício, o prefeito cobrou mais celeridade da Secretaria de Estado de Saúde na análise do trâmite do contrato aditivo entre a Prefeitura e o Estado para que possam concluir a obra do Hospital Regional e amenizar a deficiência de leitos. Acrescentando que faltam apenas 4,5 milhões dos 20 milhões, né, que previa uma contrapartida do município de 10 milhões. Não é isso não. Contrapartida da prefeitura é só 20%. 20% é 4 milhões. Tá? E a prefeitura entrou com a área. Foi quando o senhor Orlando Sadalto pegou a área da prefeitura, onde tinha lá o depósito da prefeitura, quase lá em frente o hospital, e construiu o hospitélio. Né? Em relação ao hospital regional, que falta apenas parte burocrática, ele levou isso para solucionar agora de imediato. Está marcada para início de junho, que os equipamentos já estão comprados e agora, previamente, já devam chegar para serem instalados. A quem sabe, em julho, já estamos já ocupando o hospital. Opa. Não acredito que esse hospital saia não, viu, gente? É para montar um hospital, para pôr funcionando tudo direitinho e tal. Tem cá minhas dúvidas, viu? Fazer as licitações, tudo e tal. Aí o grosso dos equipamentos deve estar bom, né? Mas deve estar por aí. Mas eu não acredito que funcione a contento, não. Falando em hospital, eu estava vendo uma reportagem hoje, está muito sério aqui em Uberaba, que já tem denúncia há muito tempo, o pessoal aí do Conselho Regional de Enfermagem, né? E o pessoal já falando que o problema sério aí de quem vai fazer uma cirurgia está correndo mais risco de ir para o hospital do que com a própria da cirurgia de infecção hospitalar. Né? A infecção hospitalar está um negócio meio complicado. E aí o pessoal tinha um pouquinho depois de consciência, né? Parar, tá? Fazer uma asepsia extrema, viu, gente? No centro cirúrgico e tal, para depois começar de novo. Tá? Como na agricultura tem o vazio sanitário, tá? Também tinha de ter o vazio aí também, certo? Dentro do contexto da medicina. Tá? Porque a incidência de infecção hospitalar está muito alta. Não está fácil, não. Vamos lá. Tribunal Regional Federal suspende a obrigatoriedade do exame toxicológico. Tá?
É o seguinte, é bacana e tal, mas esse pessoal de governante tem que pôr na cabeça, tem coisa que é execuível, né? Que dá para fazer, tá? Que dá para executar. Tem coisa que não dá. Tá? Querer obrigar o caminhoneiro a fazer exame toxicológico. Fica, eu acho que em R$ 400, tá? Que encarece muito e tal, certo? E não tem laboratório para fazer. Tá? Então, eu acho complicado essa situação. Tá? Agora, que existe um problema muito sério aí de caminhoneiro que usa droga, tem mesmo. Você não resta a menor dúvida. Começa com usar ribite, certo? Depois vai. Tá? Tomando anfetamina para não dormir, viu, gente? O indivíduo compra um caminhão, às vezes até o próprio dono do caminhão mesmo. O indivíduo compra um caminhão, faz um leasing, né? Tem que pagar lá 11, 10 mil reais por mês. Tá? Tem que trabalhar dia e noite para conseguir os 10 mil reais e sobrar um troquinho para sobreviver. Tá? O mês que não der, fica devendo. Tá? Aí vai acumulando a dívida e tal. Aí o indivíduo desespera. Aí começa a tomar os arribites que eles falam aí, né, para poder trabalhar. Tá? Então, e o indivíduo toma arribite, ele dorme com o olho aberto. Né? Passa em cima dos carros pequenos aí que enrola até a carteira de identidade. Tem pessoas que morrem, né, na estrada aí, certo, de bobeira, né? Porque ele está viajando, na mão certinha, vem uma carreta e passa em cima. Por quê? Porque um indivíduo com irresponsabilidade está guiando 14, 15, 18 horas sem parar. Tá? Aí a sociedade paga a conta. E cara, né? Não é barato, não. Então são coisas que nós temos que dar uma repensada, porque o Estado tem que analisar, certo? Que não é por decreto que faz as coisas com decreto, mas com bom senso. Tá? Não tem jeito de aplicar certas normas, certas leis, certo? Que o país não está preparado, a população não está preparada, a estrutura não está preparada, principalmente. Tá? Esse caso aqui do exame toxicológico é bacana, é legal, é interessante, mas não é viável, por enquanto, aplicar essa norma, né, do CONTRAN, obrigando todos os motoristas profissionais que forem renovar a carteira a fazer exame toxicológico. Se tiver certo resquício de droga, tá, aí dificulta para poder tirar a carteira. Tá certo? Mas só que não tem os laboratórios, não tem estrutura, não tem os equipamentos. Né? Porque estudo ele tem que fazer com espectrômetro de massa, então isso é um negócio complicado. Não é um negócio muito facinho de fazer. Tá? Porque vai achar resíduo da droga no sangue do indivíduo. Tá? Isso é um aparelho que faz. E é caro, o aparelho é muito caro. Tá? O exame é caro também. Tá? Então eu acho interessante que o governo é muito bom para escrever lá, fazer os decretos por teoria, sabe? Mas não olha se aquilo é coisa execuível de fazer. Tá? Porque a maioria dos decretos é decreto inexecuível. Tá? É impossível você fazer certas coisas, certo? Porque não está preparado para aquilo. Dá um espacinho para vocês, dentro de 2 minutinhos estaremos de volta e a Pai Bola.